Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui já externar minha alegria por estar aqui essa noite. Nós, semana passada lá em Vilhena, nós festejamos 40 anos de existência da primeira igreja. E o Senhor permitiu que lá eu estivesse como pastor. Foi uma festa muito abençoadora. E aqui o Senhor nos trouxe essa semana para junto com vocês celebrar 39 anos de existência, de carreira da igreja, né, dessa igreja plantada aqui nessa cidade. E eu louvo a Deus, olhando aqui os irmãos cantando, louvando, e o Senhor passando um filme aqui em mim, olhando esse cabo aqui na frente, o Silvio, quando eu vim para a igreja, ele já estava. Quando eu cheguei aqui, o Silvio já estava, né? Há tempo que ele está na praia aí, né? E eu olhei para ele cantando aqui, eu lembrei de muita coisa que a gente já viveu nesses encontros de presbitério, da igreja, né? Eu sou novo de pastor, só estou pastoreando há 17 anos, né? Há 11 anos lá na primeira igreja. Tive a oportunidade de servir a Deus como pastor, do pastor Roberto, da irmã Miriam, ali em Cacoal. Servimos a Deus juntos ali, fui pastor. Depois de vê-los aqui, servindo ao Senhor, pastoreando, cuidando desse rebanho com tanto zelo. E a gente sabe da postura do pastor Roberto, do cuidado que ele tem em ser fiel às Escrituras e ao pastoreio. Então a gente fica com o coração desse tamanho, alegre, glorificando a Deus. Vendo os pastores aqui testemunhando da história da igreja, né? Pastores que se desgastaram, passaram um tempo aqui. Uma igreja abençoada, uma igreja que passou poucos pastores, né, pastor Jandro? Pastores que ficaram longo tempo aqui. Eu pastoreei a igreja que eu fui o 19º pastor. Em 30 e poucos anos de história, passaram 19 pastores na igreja. E depois de mim já passaram mais 3. Certo? Tem igrejas mais complexas que outras. Mas graças a Deus, essa igreja aqui, uma igreja abençoada. Uma igreja que o Senhor tem cuidado e ela tem crescido para a glória de Cristo. E eu louvo a Deus por tudo isso. Parabenizo a igreja, a segunda igreja de Ji-Paraná. E os meus votos, a minha oração é que essa igreja continue caminhando, glorificando a Deus, honrando o Senhor, pregando a palavra como deve ser feito. Amém. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que está comigo, irmã Andressa, minha companheira de todas as horas, que tem aí me auxiliado, sido uma bênção na minha vida. Está comigo a minha sobrinha, né, a Gabi, sobrinha, filha, né? Criei essa abençoada desde pequena aí, perto de casa lá, então está sempre com a gente. Também meu amigo pastor Cleus, Deus te abençoe. E mais uma vez, obrigado à igreja, obrigado ao conselho por estender esse convite, confiar aí a gente o púlpito, né? E louvado seja o nome de Jesus. Eu gosto muito de um texto, ou melhor, de uma frase, pastor Denis. Eu não lembro quem falou, mas quem não importa, a frase é boa. Não sei se foi Agostinho, foi João Calvino, sei lá quem que falou a frase, não importa agora, importa que a frase é boa. Ele disse assim: o púlpito é o lugar de onde Deus governa a igreja. Então estar aqui, pegar esse microfone para pregar, é um santo privilégio e uma duríssima responsabilidade, porque eu estou falando de Deus na presença de Deus. E todo pregador tem essa missão diante do Todo-Poderoso. E que o Senhor nos ajude. João 17, assentado como você está, quero ler esse texto, revista e atualizada, é a versão. Vou abrir também aqui na NVI, que é outra versão. E aí a gente vai caminhando nesse texto e pensando sobre o tema que me foi dado, a missão da igreja. E eu orando a Deus sobre isso, e o Senhor ministrou algo no meu coração. Meu desejo é que você seja impactado, seja incomodado, seja perturbado pelo Espírito Santo nessa noite. Eu sei que você não falou amém, mas já ficou até assustado, mas não tem problema não. Pastor Denis já introduziu aqui a pregação, está maravilhoso, vamos embora. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridades
autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, de que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti antes que houvesse mundo. Manifestei o Teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram Teus, Tu nos confiastes, e eles têm guardado a Tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de Ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de Ti, e creram que Tu me enviaste. E é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. Ora, todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de Ti, Pai Santo. Guarda-os em Teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no Teu nome que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de Ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a Tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim como Tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de Sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és Tu, ó Pai, em mim e eu em Ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não Te conheceu, eu porém Te conheci, e também estes compreenderam que Tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer Teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, esse tema que foi nos proposto, a missão da igreja, isso tem me feito pensar. Eu vim até compartilhando com o pastor Cleilson, já tem um tempo que eu tenho pensado sobre isso, porque a gente desde se entende por crente, vai para o seminário, lá nós temos matérias sobre missão, né? Falando sobre a missão, a história das missões, essa coisa toda, os missionários que são enviados, os séculos, né? Os século XVIII, século XIX, muitos envios de seminários, de missionários, pelo mundo todo, movimentos missionários. Século XX a coisa foi mudando bastante e diminuiu um pouco desse fluxo. E aí você começa a perguntar e entender sobre isso, mas continua se levantando a bandeira da missão, a igreja tem que fazer missões, se a igreja não fizer missões, ela não é igreja. E aí eu comecei a pensar sobre isso e comecei a levantar alguns questionamentos. E essa pergunta ficou ali vibrante dentro do meu coração. O que é missão? Qual que é a missão da igreja de fato? Porque nós vemos o retrato da igreja brasileira ou do evangelicalismo brasileiro. Nós vemos comunidades que estão explodindo em número de pessoas. Comunidades que estão alcançando muita gente com a pregação que eles pregam. Todavia,
começo a observar e começo a ter que ler, e a coisa tem que descer goela abaixo, que você vai olhando para aquelas pessoas, uma grande parte delas, que fazem parte dessas grandes comunidades, ou desses movimentos de crescimento, pessoas que disseram ter ouvido o Evangelho, ter crido em Jesus, mas que não demonstram nada de mudança de vida. Aí você começa a perguntar o que foi, o que aconteceu. Focaram muito na missão da igreja e esqueceram a missão da igreja. O que é? Não, aí começou um movimento, já há algum tempo, já algumas décadas, missão integral, MI, e aquele negócio, e tem que ajudar os pobres, tem que fazer as coisas, e a igreja se tornou quase um lugar de assistência social somente. E aí algum desses pastores até que integram isso, um deles é de Renekiewicz, que está com as heresias dando até medo. Ariovaldo Ramos, é isso? Ramos, que também, esses caras até pendem para o lado do comunismo e outras coisas mais. Ah, meu Deus, para onde está indo essa questão? Para onde foi? Aonde está chegando a igreja? Será que nós não deveríamos repensar o que de fato é a missão da igreja? Porque o que acontece? Quais são as implicações negativas de se pensar na missão da igreja como ir evangelizar, mandar missionário? Quais as implicações negativas de a gente pensar que missão da igreja é única e exclusivamente abrir outras igrejas, sair fazer evangelismo, entregar folheto, pregar? Eu fiz muito isso, faço até hoje. Mas nós entendemos que a igreja, na sua grande maioria, pensa em missão dessa maneira. Mas qual é a implicação negativa disso? Olhe para a igreja ao seu redor. O que aconteceu? Começou os movimentos de crescimento de igreja. O pragmatismo que nós chamamos, ou seja, arruma aí os métodos para crescer. Vamos ajeitar métodos, encontro para cá, encontro para lá. Célula para aqui, célula para acolá, aí vamos inventando esses trem, vamos arrumando para crescer a igreja. Pastor Jandre aqui é um dos pastores mais antigos entre nós aqui. Ele sabe que uma das angústias do pastor é chegar na igreja e ele carregar, o pastor Denis sabe disso, o pastor Roberto, o pastor Cleilson, o pastor Samuel que está aí agora, a gente carrega nas costas aquele peso, tem que crescer a igreja precisa crescer. E os pastores ficam até oprimidos. Eu já tenho falado já há algum tempo para muitos pastores. Quando a gente tem ido em algumas igrejas, conversado com alguns pastores, eu digo assim: para com essa frenesia, esquece esse trem. Você não foi chamado, você não foi colocado nessa igreja, no meio desse povo, para crescê-la. Quem dá esse crescimento é o Espírito Santo. Mas perceba a questão negativa. Isso vai sendo implantado sobre nós. Nós assumimos uma igreja, ou qualquer pastor, ou qualquer obreiro que vai para um campo, e a ânsia do coração dele é crescer, porque ele tem que cumprir o ID de Jesus, ele tem que encher, ele tem que jogar a rede, tem que acontecer. E aí nessa angústia, nessa agonia, nós temos o resultado atual da igreja. Uma igreja diluída, na sua grande maioria, uma igreja líquida, sem solidez, desdoutrinada, que não conhece as doutrinas básicas do cristianismo. Essa é a realidade. Vocês sabem do que eu estou falando. Por quê? Por causa de alguns conceitos que temos, sem base escriturística, sem base bíblica, e nós vamos levando isso. E aí temos um monte de pessoa: não, eu sou crente, mas hoje estou afastado. Você vai perguntar, não sabe nem o que é ser crente. Pastores, líderes que não querem nem saber de igreja, pessoas que foram colocadas na liderança, pessoas que chegaram com 3, 4 meses, estavam liderando um grupo de célula, um grupo de estudo, sei lá o que, mas estavam lá porque tinha que crescer a igreja, e hoje estão totalmente afastadas, decepcionadas, e nem entenderam o que é evangelho. Irmãos, um conceito errado das coisas nos leva a práticas erradas. É por isso que a maior preocupação dos apóstolos no Novo Testamento, quando você vai ler as páginas do Novo Testamento, a maior preocupação dos apóstolos sempre foi com heresias dentro da igreja, com os anticristos dentro da igreja.
os ensinamentos que parecia que eram, mas não eram. Você vê o apóstolo Paulo em todas as suas cartas combatendo os falsos ensinos. Apóstolo João, Judas, todos eles combatendo os falsos ensinos. Jesus dizendo para a igreja de Éfeso, aplaudindo a igreja porque eles se posicionavam contra os falsos apóstolos. Por que essa preocupação? Porque os falsos ensinos entorpecidos levam a uma prática errada, e essa prática errada vai desembocar em resultados desastrosos. Então sim, irmãos, o conceito de missão nosso é preciso ser revisto, porque ele vai se perdendo como muitos outros conceitos de igreja, conceito de liderança de igreja. Por exemplo, eu tenho falado aqui, eu posso falar com liberdade, tenho falado na minha igreja, que pastoreio, essa febre de pastora, de ungir pastora, apóstola, apostila, um monte de trem desses negócios, isso não tem 100 anos, irmãos. A igreja viveu 1900 anos sem isso. De 100 anos para cá, por causa do movimento feminista, a igreja se abriu, fez o contrário do que o pastor Denis pregou aqui, deixou de ser coluna e baluarte da verdade. Vamos fazer porque nós temos que crescer, tem que fazer missão. E já que os homens não querem, as mulheres estão disponíveis, vai. E daí, que tem? Ela já faz o que os pastores fazem, então unge. Mas e a Bíblia? E aí a Bíblia? Não, a Bíblia a gente deixa aí no canto e vamos crescer, vamos fazer missão. Não é assim, queridos. Não é assim que a coisa acontece. Não é assim que deve acontecer. Olha o que nós estamos vivendo. Olha os dias atuais. Olha os absurdos que nós estamos assistindo. Olha o que está acontecendo nas igrejas, nas comunidades. Comunidades inteiras e grandes comunidades divorciadas das Escrituras Sagradas. Agora preste atenção no texto que nós lemos. Irmãos, quando eu estava estudando esse texto, falei, Senhor, missão, tem a ver missão com esse texto? Aí ouvindo alguns pastores, alguns pregadores que deixando a cabeça da gente assim meio coisada, e eu lá, e comecei, o Senhor ministrou esse texto no meu coração, e eu fui estudando, e Deus me fez assim, como se eu sentasse aqui, e olhasse lá, e esse texto é como se você estivesse sentado aqui, e assistindo Jesus conversando com o Pai sobre nós, inclusive sobre você e eu, porque ele disse, Senhor, meu Pai, eu não estou orando só por esse, mas por todos aqueles que vão crer em mim. Ou seja, nós estamos lendo um texto de uma conversa de Jesus com o Pai dele sobre nós. E sim, aqui ele vai fazer com que a gente pense um pouco sobre isso. Ele vai falando com o Pai, e quando ele fala com o Pai aqui, primeiro ele, dos versículos 1 a 9, ele fala da glória do Pai e do Filho, da sua obra salvífica e da sua missão. Fala, Pai, eu vim, eu fiz, eu preguei, o negócio que a gente combinou está feito. Me glorifica, eu vou te glorificar, e vai ficar assim. Do versículo 1 ao 9 é isso. Aí do versículo 9 ao 26 é Deus falando para o Pai, é Jesus falando para o Pai, Pai, é isso que eu quero da minha igreja. Essa é a missão que eu estou dando para a minha igreja. É isso que eu estou esperando da minha igreja. Você está entendendo que aqui não é o apóstolo João que está falando, não é o apóstolo Paulo? Se fosse, a gente ouvia do mesmo jeito. Mas é mais pesado ainda. É o próprio Jesus, o dono da igreja, o noivo da igreja, aquele que morreu na cruz do Calvário por ela. É como se ele olhasse para mim e para vocês e dissesse assim, ó, é isso que eu estou esperando de vocês. É isso que eu espero de vocês. E aí ele responde essa pergunta para nós, qual é a missão da igreja? Eu fiquei olhando assim. Aí no verso de número 10, olha o que ele diz no verso 10. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. O Pai está dizendo, falou, olha, esses discípulos me glorificam. Esses discípulos, esses homens a quem o Senhor me deu,
eles têm glorificado o meu nome. Depois você vai ler em Efésios, no capítulo 1, verso 5, você vai entender que o Senhor nos salva para o louvor de sua glória. Qual é a natureza dessa missão? Qual é a nossa primordial missão como crente? Paulo, quando se converteu, ele entendeu errado. Que ele se converteu, ele viu Jesus no caminho de Damasco, daqui a pouco a visão dele lá foi recuperada, tal, aquela coisa toda. Ananias foi lá, aconteceu aquilo tudo. De repente ele levantou e foi lá pregar. Ele já foi evangelizar, quase morreu. E às vezes nós fazemos isso. Por quê? Porque nós já somos treinados. E às vezes até a pregação que nos é feita para nós nos convertermos é um chamado para fazer, para ser reconhecido por Deus. Então eu já aceito Jesus pregando para o outro, que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ganhar alma, eu preciso, e eu falo, não. Essa não é a primeira, não é a missão primordial de Deus para a igreja. Se a igreja não entender de fato a natureza da missão dela, ela não vai fazer essa outra parte da missão, que é resultado disso tudo. Então eu paro para pensar e olhar para as Escrituras como um todo. É lógico e é comum, isso é ponto passivo? Sim, a igreja, o homem foi criado para a glória de Deus, se desviou por causa do pecado, se afastou de Deus. O Deus Pai manda o seu Filho para reconciliar a gente com Ele. Para quê? Para voltarmos a glorificá-lo, para glorificarmos o nome dele. Essa palavra glória, kabod, doxa, ela aponta para a grandeza, magnificência, inacessibilidade inigualável de Deus. Expressa a natureza divina de Deus. Ou seja, o Senhor nos salvando, primeiro para quê? Para que você me glorifique, para que você desfrute da minha presença, para que você esteja comigo, para que você me reconheça primeiro. O Senhor nos salva para nós gozarmos da sua presença, da sua glória, e glorificarmos a Ele. A natureza da missão da igreja parece que é muito estranho, porque a gente ouve tanto em fazer algo para alcançar outros, que a gente não está vivendo nem isso primeiro. E às vezes está um monte de gente vazia, entregando folheto, evangelizando, sem conhecer Jesus e sem refleti-lo, porque não conhece a glória de Deus e nem o glorifica. E glorificar não é só dizer glória a Deus, aleluia. Não é isso. Quando Jesus fala aqui que eles me glorificam, Pai, eles têm glorificado a mim. A obra de Cristo na vida desses homens, o que Jesus estava fazendo, Jesus chamou esses homens, eles estavam sendo convencidos, e o que Jesus ia fazer, Ele estava salvando, Ele estava operando um milagre maior na vida do ser humano, a salvação. Ele ia executar daqui a pouco na cruz. Ele diz: Pai, está chegando a hora, me glorifica e eu vou te glorificar. Isso vai acontecer na cruz, porque é lá que Ele vai satisfazer a justiça do Pai, é lá que Ele vai pagar a conta, é lá que Ele vai salvar pessoas, e o nome dEle vai ser glorificado através da nossa salvação. Porque quando Deus olha para nós, uma turma de pecador, o nome dEle é glorificado, porque Ele fala: vocês não podem fazer nada, vocês não prestavam, vocês não dão conta de nada, vocês não queriam a minha pessoa, mas eu quis, eu vou salvá-los, eu vou libertá-los. E quando a gente olha para essa obra, o nome dEle é glorificado. Louvado seja Deus. É nisso que o nome do Senhor é glorificado, na obra salvífica feita em nós. Precisamos entender isso, e Jesus deixa bem claro aqui sobre essa obra salvífica, do verso 1 ao 9. Ele diz: olha, Pai, é o seguinte, o Senhor me deu toda a autoridade aí para que eu concedesse vida eterna, verso de número 2, e vida eterna a todos que o Senhor me deste. Olha, todos quem? Todos que o Senhor me deste. Ele já tinha falado isso no capítulo 6, João já tinha falado isso.
Jesus disse: olha, os que vão vir a mim é todos que o Senhor me deu, vão vir a mim, e os que vierem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então ele está falando da obra da salvação. Olha como é que é, esse negócio começa em Deus, é para a glória dele. Ele definiu esse negócio, ele usa o filho dele, e o filho dele executa esse negócio, e o nome deles é glorificado. Perceba, teve um pregador aí, não sei se o Denis gosta de ouvir ele, David Leonardo, tá amarrado. Estou brincando, pastor Denis, liberdade, tá? Aquele camarada falou na pregação, eu falo o nome desses hereges sim, viu, irmãos? Fala para você ficar ouvindo esse trem, não. Presta atenção, ele falou assim, ó, ele é todo engraçadinho, né? Ó, clean, senta. Você é o centro de Jesus. É nada, só. Não, Jesus fez por causa da glória dele. Ele fez para glorificar a si mesmo. Por isso que ele é glorificado quando a gente ele olha. Ó Deus, Pai, dá uma olhada aí para essas traias. Estou salvando. Só eu posso fazer isso. Eu vou morrer, eu vou pagar a conta desses miseráveis. Então eu estou sendo glorificado pela obra que faço na vida deles. Então quando a gente vê um pecador regenerado, fala assim, é só Deus. Você já teve aquela sensação? Fala, rapaz, só Deus para salvar uma miséria dessa. Olha que coisa terrível que era essa pessoa. Agora está crente, já é pastor, e é crente dele, é crente mesmo. Só Deus mesmo, é glória para Deus. Então qual é a primeira missão da igreja? Glorificar a Deus. A segunda missão da igreja, à luz desse texto, ou a natureza dessa missão, o verso 11, olha o que ele diz no verso 11: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, no nome que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Olha o verso 20: minha oração é apenas por eles, não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, e que eles sejam levados pela unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e amastes como igualmente me amastes. Não precisa nem argumentar praticamente, você já entendeu que o que Jesus espera da sua igreja, dos seus discípulos, é unidade, união, ou melhor, unidade mesmo. Unidade é uma coisa só. Irmãos, e você percebe aqui que ele fala assim, no verso 9, ele diz, olha Senhor, meu Pai, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, não. Jesus não está orando por todo mundo aqui não, tá? Ele está orando pelos dele. Não é o que estou dizendo não, lendo sua Bíblia, está aí, ó. Não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que me deste. Ele não está falando só dos discípulos, para todos aqueles que viriam, todos aqueles que me deste. Está entendendo como é que é o negócio de salvação? É Deus que resolve esse trem lá, não sei que época que foi, que você não consegue entender, às vezes a gente não consegue explicar, mas foi de antemão, ele decidiu esse trem, ele lá em Apocalipse diz que ele escreveu o livro, e o nome do salvo está lá no livro já escrito, não tem esse negócio de ficar escrevendo nome e apagando, já está escrito, de maneira que aquele que vier se converter é porque o Senhor já escreveu lá. E ele diz, olha Pai, mas eu tenho orado por isso que o Senhor me desse, pois são teus. Aí ele explica, sabe por que tem que ter unidade? Sabe por que ele espera que a missão, que a igreja viva essa missão de unidade? Porque nós somos propriedade de Deus. Quando ele salva alguém, ele coloca a vida nesse alguém, e essa vida é a vida dele, é o Espírito dele que está em você, de forma que o Silvio se converteu, nunca viu o abençoado, ele nunca me viu, mas ele tem o Espírito Santo e eu tenho. Não é as nossas diferenças, mas é o Espírito Santo quem nos une. Estamos ligados por causa disso, porque somos do Senhor. Você sai daqui e vai lá no Japão, encontra um crente salvo verdadeiramente, que é propriedade de Deus. Você tem ligação com ele, por quê? Porque ele está no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça dele, é o seu cabeça, então vocês estão ligados. Essa é a parte boa. E a parte ruim, pastor? Não é que é a parte ruim, é a implicação disso.
E por que tem um monte de crente que não quer andar na palavra? Porque tem um monte de crente que não quer ter comunhão de jeito nenhum. Tem um negócio errado. Tem que rever isso aí. Porque se Jesus salvou, o Espírito Santo habita em você, você tem que ser um comigo e eu um com você. O presbítero Wesley leu aqui no começo do culto. Quando ele leu o texto, eu mostrei para minha esposa. A segunda divisão dos meus irmãos falou: ó, unidade, ele acabou de ler. Nós fomos batizados no mesmo Espírito, no mesmo batismo. Nós somos um. E aí nós temos um monte de grupo de gente evangelizando e dando cesta básica e fazendo um monte de trem, mas não tem comunhão com ninguém. Rapaz, tem uns crentes, tem crente que ele é ativo, barbaridade, como diz o gaúcho, mas é muito ativo, faz de tudo, mas ele não tem comunhão com ninguém. Tem gente ativa na igreja, mas ele não consegue ter comunhão com a sua liderança, ele não consegue ter comunhão com a liderança, se é irmã, não consegue ter comunhão com a liderança das irmãs, não consegue ter comunhão com os presbíteros, nem com o pastor direito. Mas eu estou trabalhando na obra. Se você não cumpriu a missão de estar unido, tem alguma coisa que precisa ser revista. O que pode acontecer? Você está desobediente à palavra, ou você nem nasceu de novo, você ainda não tem a vida de Deus em você, você não tem o Espírito Santo. Porque se tiver o Espírito Santo, mesmo que eu e o pastor Jânio temos diferenças, ou possamos ter, o Espírito Santo diz para mim, diz para ele, não, vocês são meus filhos, vocês têm que caminhar junto. Não tem negócio, nós somos um em Cristo. Se as diferenças for, de fato, heresia, quem está com a heresia tem que consertar, que é antibíblica. É lógico que a gente não vai ter comunhão com quem está distante das Escrituras, que não depende da gente. Mas se nós estamos querendo ter temos a mesma fé, a mesma base escriturística, por que a gente não anda junto? Você está entendendo? Qual é a missão da igreja? Ah, pastor, eu vou sair aqui com um monte de folheto na mão. Não, se você não conseguiu ter unidade ainda, pisa no freio, respira fundo e começa a rever e fazer conserto. Porque senão você vai arrumar um monte de problema, trazer para a igreja e vai deixar o pastor careca de tanta agonia, e a gente não vai converter coisa nenhuma. Que nem você pode transmitir o evangelho, porque você não desfruta disso. Você não glorifica a Deus porque você nem nasceu de novo às vezes. Ou não glorifica porque está teimoso com Deus, ou teimosa com Deus, ou estamos teimosos com Deus. E aí não nos unimos. Gente, ele fala que a gente deve ser unido, porque o Pai e o Filho são um. E nós temos que ser um com o Pai e o Filho, porque somos dele. Ele diz aqui no texto, verso 12, que nós somos guardados por ele. Jesus falou: eu os guardei, Pai, agora eu peço ao Senhor que o Senhor guarda eles. Eu estava com eles, mas agora guarda eles. Continua guardando. Você já ouviu falar da doutrina da preservação dos santos? Judas fala disso lá na sua carta, que Cristo vai nos guardar e vai nos entregar diante do Pai. Jesus, graças a Deus que tem isso, pastor Dente. Senão eu tinha perdido a salvação já uns 3 vezes essa semana. Mas não tem como acontecer isso, por quê? Porque Cristo me guarda. Eu sou do Pai, o Pai me entregou para Jesus. Jesus me abraçou e disse: você é meu e está guardado. Não tem aquele ditado antigo: você é meu e boi não lambe. Louvado seja Deus. Não vem não, aqui eu pertenço a Jesus. Sou bom, não sou bom, mas bom é Ele que morreu na cruz. E todo mundo que olha para mim glorifica o nome dEle, porque Ele salvou um tão perdido pecador. Nós somos dEle, somos guardados por Ele. Por isso que nós temos união com o Pai e o Filho, e com os outros. E Ele quer isso, irmãos, não com carne emburrada, não. Eu vou ter comunhão com você, porque entre os dentes, não. Falou: Pai, olha o que ele diz aí no verso 13. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude de minha alegria. Essa unidade gera alegria. Eu luto por essa comunhão, eu quero preservar isso, não negociando a verdade. Que está se pregando no ecumenismo. O ecumenismo é coisa do capeta. Não, mas a gente tem que andar de mão dada com o macumbeiro, com o padre. Não. Nós temos que ser inclusivo. Não, o reino do céu é exclusivo.
Então preste atenção nisso em nome de Jesus. Quando a gente é salvo, é porque a gente pertence ao Senhor. Somos guardados por Ele. E isso gera uma alegria na nossa alma, que você vai rompendo qualquer barreira. Você vai rompendo. E o que depender de você, você tem paz com todos, como diz Paulo. E você vai viver essa unidade com Cristo. Aí, presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Só de Jesus. Eu sou de Jesus, pastor Deno, mas não gosto muito de ir na igreja, não. Aí eu fico assim meio desanimado de ir nesses cultos. Ou vem para a igreja, vem para o culto na igreja. Aquela apatia. Só, meu filho, resolve esse trem. Por isso que eu falei no começo da pregação, e Deus sabe, o Espírito Santo sabe do meu temor quando eu falo isso, que Deus perturbe você aqui hoje, pra você não ficar enganado. Porque se você não está dando valor nisso, o devido valor à comunhão, que é a expressão da sua unidade, reveja o teu conceito. Pode ser que você não nasceu de novo, ou você está em desobediência. Porque estar em comunhão com vocês, eu sou movido pela alegria de ser salvo, e por isso eu quero comunhão com meus irmãos. Eu quero estar na igreja, eu quero cultuar, eu quero cantar, eu quero ouvir a pregação da palavra. Não é o pastor que me motiva, não é a igreja bonita que me motiva, é a salvação em Cristo Jesus, é a minha eleição, é a minha certeza de que eu vou morar no céu, é porque eu sou dele e ele é meu, diz a palavra. Quem que você está servindo, pelo amor de Jesus? Unidade, essa é a missão da igreja. Glorificá-lo, viver em unidade com o Pai e o Filho e uns com os outros. Qual que é a missão da igreja? Você está conseguindo talvez pensar comigo aí? A minha crise também? Às vezes o pastor fica em crise. Faz igual Jeremias. Pastor, o senhor me enganou. Estou pregando, ninguém converte. O que está acontecendo? Que desespero. Mas Senhor, só que eu. Não, tem que dar um jeito. Aí tem uns pastores que começam a procurar os coaches. Começa a procurar fulano, ciclano para fazer um movimento para crescer a igreja. E começa a fazer uns trem. E começa a fazer aqueles convites. E aí que vai trazendo gente e passa a rede. E daí não vem peixe, não vem camarão, vem de tudo, vem aquele rolo bravo. E daqui a pouco o cara está passando a mão na cabeça de bode, dizendo: ô, minha ovelhinha querida. E não tem unidade. Não há glorificação de Deus na coisa. É aqueles grupos cheios, salões cheios de pessoas. Pasmem, pastor Jânio lá em Vilhena. Chegar lá, que shake. O jovem convidando para um culto de jovem, pastor Jânio. 2 moças convidando, pastor Denis. Convidando o povo para o culto. Venha para o trabalho de jovens, e jogando a sinuquinha. Na igreja, no templo da igreja. E pensa na igreja que está assim, ó. O jovem, lota lá. Nós estamos há 40 anos dentro de Vilhena. Eles já estão lá só uns 4, 5, nem 3 anos acho que estão lá. Já triplicaram, eles têm na igreja deles mais membros que nós nas 3 igrejas, 4 que a gente tem lá em Vilhena. Está crescendo, Deus está abençoando. Presta atenção. A missão da igreja é ter unidade com o Pai e com o Filho. Se você não obedece o Pai e o Filho, se você não tem uma consciência doutrinária pura, se não há base nas Escrituras, se não é a verdade que é a coluna desse grupo, não fez missão nenhuma. Mas cresceu, tem gente daí. E daí? Isso só faz oprimir a gente que tem pouco membro. Ele fala: meu Deus, eu estou me matando, estou orando, estou jejuando, estou consagrando, estou pregando, estou estudando. E os crentes, não sei onde é que estão, Senhor. Esse dia eu estava olhando para lá assim, eles falaram assim: Senhor, esses 10 anos que eu estou aqui, 11 anos, Vilhena cresceu 40 mil habitantes, irmãos. E eu olhei para o Rod, membro da igreja, e falei assim: onde é que está esses crentes que não apareceu aqui? Senhor, cadê os eleitos dessa cidade que não está vendo essa igreja aqui não? Pregando, isso aí entra em crise, tem hora. Irmãos, preste atenção. Aí você respira fundo, para, o Senhor fala assim: te acalma aí, rapaz.
Faça a missão que eu te dei. Meu nome tem que ser glorificado. Mantenha a unidade, não negocie a verdade. E vamos para frente. Eu fui chamado para pregar a palavra como ela é. E quando eu estudo a palavra, ela diz: a minha missão é essa aqui. Eu tenho que preservar essa unidade. Eu preciso que todas as minhas atitudes do grupo que está ali, que chamam de igreja, glorifique a Deus. Que tem reuniões que Deus está igual quando ele falou para Malaquias: se alguém viesse e fechasse a porta. Você já leu Malaquias? Tem gente que pensa que Malaquias só fala de dízimo. Fala não, senhor. Malaquias, você começa a ler Malaquias, quando você termina já está sangrando a costa assim. Malaquias fala de culto, postura insubordinada dos sacerdotes, fala de casamento, fala de adoração mal feita, fala de eleição, fala da vinda de Cristo. Gente do céu, pensa num... E é lá que ele vai falar. Fala, olha, o Senhor dizendo para eles: olha, não suporto. Esses sacrifícios vocês querem me oferecer? Manco, cego, tudo atrapalhado? Não, nem um governador de vocês recebe isso. Vocês querem oferecer para mim. Irmãos, o fato de ter um monte de gente reunida no lugar, ter um lugar bonito, a coisa está acontecendo, não quer dizer que Deus está lá e está recebendo. Inclusive tem uma igreja chamada Laodiceia, lá em Apocalipse, que eles disseram assim: nós estamos ricos, abastado, a igreja está top de linha, a igreja está daqui. E o Senhor olha para a igreja e fala assim: estou batendo na porta. Só se ele parasse aí já dava para tremer as pernas. Tem gente que pega esse versículo, vai fazer missão com esse versículo: Deus está batendo na porta do teu coração. Não é, ele está a ver com isso não, sou. Jesus está falando com a igreja dele. Ele está dizendo: olha, eu estou batendo na porta. É como se ele dissesse: olha, eu estou por lá de fora, seus doidos. Vocês estão tendo culto aí, de estar me glorificando, nem aí estou, nem comunhão com vocês eu tenho. Você está entendendo a que ponto pode chegar um grupo religioso? Ser forte, bonito, robusto, e todo mundo olhando: nossa, que organização, nossa, que coisa bonita, nossa, que trem chique. E Jesus está falando: vocês são cego, pobre e nu. E se vocês não consertar, deixa comigo que eu vou vir tratar com vocês. Vocês estão entendendo a situação? Que o Espírito Santo desperte você. Você sai daqui falando: meu Deus do céu, Senhor, obrigado pelas pregações que eu tenho ouvido, obrigado pelo pastor que eu tenho, porque o Senhor tem colocado um pastor fiel à palavra e tem pregado, tem doído às vezes a pregação dele, mas é a verdade do Senhor. Então vamos para frente, porque tem um monte de coisa errada aí, e tem muita gente. Irmãos, a igreja presbiteriana tradicional lá nos Estados Unidos, eu não sei precisar a data, o pastor Gilberto trouxe essa informação para nós lá na festa. Teve uma divisão lá, quando uma parte da igreja aceitou o casamento homoafetivo e obreiros homoafetivos. A igreja tinha 2 milhões de membros nos Estados Unidos. 1 milhão de membros foi para essa outra ala. Você está entendendo? O negócio é fazer movimento, é fazer a obra. Que obra está fazendo? Mas se o parâmetro não é as escrituras, como diz o pastor Roberto, se a coisa não é parametrizada pelas escrituras, quem é que você quer mexer com esse trem? Jesus vai dizer lá no Apocalipse: sai dela, povo meu. Se a igreja apóstata, a missão da igreja é glorificar o Senhor. A missão da igreja é os crentes viverem em unidade. As pessoas ficam na frenesi de que tem que evangelizar e fica só isso na igreja. E a igreja foca só nisso e esquece toda a postura da igreja. Interessante que o evangelismo, que eu vou falar daqui a pouco, o Senhor está falando com os discípulos. Paulo fala sobre isso. A coisa diz muito respeito à nossa individualidade, evangelizando e discipulando pessoas. Agora, quando falo de missão da igreja, estou falando da igreja, do povo de Deus. Qual que é a missão do povo de Deus? Se nós não vivemos como povo de Deus, como é que vai ser, irmãos?
E a gente está querendo deixar isso como se não tivesse acontecendo nada. Está acontecendo. E o Senhor está chamando a nossa atenção, dizendo: olha, 39 anos se passaram, e vocês precisam permanecer firmes na palavra, glorificando o meu nome, se mantendo unido com o Pai e com o Filho e entre vocês. Senão vocês não estão cumprindo missão nenhuma. Pode crescer, pode aumentar o tempo, a gente vai fazer um monte de coisa. Se nós não glorificarmos a Deus naquilo que fizermos, se nós não tivermos unidade, Jesus está para o lado de fora, falando: se vocês deixarem eu entrar, ou seja, se vocês deixarem que eu comande esse negócio aí, eu entro para ceiar com vocês. Não tem comunhão com isso não. Agora, encerrando, misericórdia, verso 14 a 19, olha o que Jesus fala aí. Ele está falando: Pai, olha o que eu estou querendo da minha igreja. Pai, olha o que eu espero deles. É isso que eu quero deles, Pai. É isso que eu quero que o Senhor ajude eles pelo Teu Espírito a fazer. É isso que eu quero deles. Verso 14: dê-lhes a Tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo, e em favor deles me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Lembrei daquele que pegou o código. Só o sangue do Cordeiro. Já percebeu o que Jesus está querendo da igreja? Você está percebendo qual que é a máxima da missão da igreja? Falou: Pai, é o seguinte, eu dei a palavra para esse povo, e eu quero a santidade deles. A missão deles é ser santos, é serem santos, é entenderem isso profundamente, a santidade. Que aí Jesus fala assim: eu me santifico por eles, me santifiquei. Fala: guarda danou-se, foi Jesus se santificando. Quando Jesus usa essa expressão para ele mesmo, ele diz assim: olha, eu estou me separando por eles. Eu me separei, eu saí do trono, eu vim para cá, eu estou subindo na cruz por eles, meu Pai, para santificá-los, porque só essa obra pode fazer com que uma pessoa esteja nas trevas e seja retirada de lá. Irmãos, preste atenção no que Jesus está dizendo. Fala: Pai, eu já tenho santificado eles na palavra, a Tua palavra é a verdade, e o mundo os odeia. Pegou? Você está entendendo por que o mundo odeia a igreja? No capítulo 15 ele vai dizer: porque nós somos escolhidos de Deus. O mundo odeia vocês porque eu escolhi vocês. E aqui ele fala: o mundo odeia porque vocês foram chamados, e o propósito de vocês é viver em santidade. Você já pensou assim igual eu? Ué, pastor, então a igreja atual, o mundo está gostando demais dela. A igreja, os cristãos da atualidade estão andando de mão dada com muitos deles estão andando de mão dada com o capiroto. Tem problema algum, não tem nada a ver, tem nada não. Tem uma musiquinha, né? Tem nada a ver, tem nada não. Outra coisinha que faz crente dar mal, uma coisinha. A igreja, não, Deus me ama assim como eu sou, e vai ser assim. E aquela coisa doida na cabeça. Ei, peraí, o Senhor nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis. Você está entendendo qual é o propósito da igreja? Qual é a missão da igreja? Nós, povo de Deus, sermos santos. E essa santidade, ou seja, esse viver nos moldes de Cristo, incomoda o mundo. E sabe o que é interessante? É o mundo que tem ditado a maneira como muitos crentes servem. É o mundo que tem ditado o que é a missão da igreja. O cara vai lá numa empresa lá, está lá propósito, visão, não sei o que, ele vem entrar para a igreja. Vi um pastor pregando, Josemar Bessa. Bom a Bessa, pode ouvir o cara é bom, Josemar Bessa. Acho que o pastor deve falar dele aqui. Estava ouvindo ele começou a pregação dele, lendo, falou: quero ler aqui, irmãos, a missão de um grupo. E ele leu, né, a missão daquele grupo. Falou: gente, isso aqui é a visão da missão de muitas igrejas.
Só que isso aqui é a visão da missão do Lions Club, hein? Aí vem esses ensinamentos lá de fora, a gente se entrevera nesses negócios, faz um monte de trem que Deus não quer. Santidade que é bom ficou lá lá longe da gente. E não cumprimos nossa missão. O Senhor morreu na cruz do Calvário, Ele se entregou para que a gente seja santo. Ele começou esse negócio, Ele capacita a gente pelo Espírito Santo, e a gente tem que continuar. E essa santidade não é um peso não, irmãos. Porque quando fala em santificação, a santidade, a gente fala, né, tem que largar uns trem, né, tem que deixar umas coisas. Tem que deixar minha cervejinha sem álcool. Tem que deixar minha roupinha, não sei o que, vou ter que deixar não sei o que lá, vou ter que deixar não sei o que lá, vou ter que deixar não sei o que, não sei o que. Irmãos, preste atenção no que Cristo quer dizer. Esse negócio de santificação, santidade em nós, é uma coisa que exala do salvo. Se você vai entendendo a palavra, você vai ter prazer nisso. Porque santidade é ser do Senhor. É pertencer ao Senhor. É ter sido separado das trevas para a luz. Ser santo é ter sido alcançado por uma obra de Deus. É ter sido, olha, você é meu, estou te salvando, estou te trazendo para cá, estou te colocando o meu Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai produzir em você o desejo de ser mais parecido com Cristo e querer ser mais de Deus e mais próximo de Deus. Olha, eu tenho que ser santo porque o meu Deus é santo. Não é uma exigência que o pastor faz, é você. Não, eu sou crente, cara, eu quero mais Deus, eu quero mais Bíblia, eu quero mais comunhão, eu quero abandonar tudo aquilo que está me atrapalhando, tudo aquilo que está me impedindo, tudo aquilo que é embaraço na minha vida. Escritor aos Hebreus no capítulo 12, ele diz assim, ó: deixando todo o peso e pecado que tenazmente te assedia, corra para o alvo. Tem coisa que não é pecado, mas está pesando na sua vida, está atrapalhando a sua comunhão. Tem coisa que é pecado mesmo. E nós somos uma geração assim que eu sou crente. Que crente, que doido, que você crente que você é doido. Uma hora está cultuando a Jesus, aleluia, ai, a perseguição não parou, a igreja. Aí na outra semana ele está lá dançando quadrilha. É que você entendeu de evangelho, meu irmão? Não. Se o Espírito Santo habita em mim, Ele coloca um desejo de eu agradar mais o meu Senhor, de querer mais dEle, de buscar mais a Ele, de ouvir mais a palavra, e a palavra vai entrando e vai purificando e vai trabalhando na minha vida, e eu vou sendo santificado cada dia mais. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a gente? Eu quero ser crente, quero falar do jeito que eu quiser falar. Eu vou andar do jeito que eu quiser andar, eu vou vestir do jeito que eu quiser vestir, eu vou onde eu quiser, eu sou livre. O apóstolo Paulo disse, olha, não use a liberdade para libertinagem. Vocês foram libertos para viver em liberdade, mas a liberdade é condicionada pela verdade. Eu estou salvo para quê? Para viver nos parâmetros de Jesus Cristo. Qual que é a missão da igreja? Viver em santidade. Se você e eu não vivemos em santidade, não adianta ficar evangelizando. Irmãos, a santidade, quando a gente santifica, a gente se une mais. Tem mais unidade ainda. Mas eu lembro, e às vezes eu sou saudoso, tem algumas coisas que eu contraponho hoje, de algumas coisas antigas, mas tem coisas que eu vivi. E na simplicidade de antigamente, às vezes pouco ensino, pouca clareza de algumas doutrinas, mas havia uma certa unidade, uma simplicidade. E as pessoas olhavam para os crentes e eles temiam os crentes. Uns tinham raiva e ao mesmo tempo tinham medo. Falavam assim, esse povo é doido. Porque primeiro, quando eu me converti, sabe como é que era? Ela falou, falando evangélico. Não. Falando, passou a crente. Virou crente. Falei, virou. Porque eles mesmo virou. O cara transformou esse bicho aí. Agora não é mal que ele era, é outra pessoa. Aí o outro virou também. Falou assim, a turma tudo virada. Todo mundo virou crente aí, ó. Porque o povo tudo unido. Havia uma unidade porque críamos na mesma fé.
Virava crente, santidade. Quanto mais santo você é, quanto mais santo eu sou, mais a gente se aproxima. Quanto mais longe você fica do pecado, quanto mais longe do pecado eu fico, mais próximo a gente fica. Nós somos batizados no mesmo Espírito, ué. A gente vai chegando mais perto. Agora, se o meu orgulho estiver falando mais alto dentro do meu coração, a minha arrogância, a minha soberba, não vai dar ter jeito, porque eu vou olhar para você e falar assim, ó, tem que ficar longe, você é muito pecador. Não dá, não. Ei, não é assim. Quanto mais santo, mais as minhas atitudes mudam em todas as áreas. Não é só em uso e costume, não. O uso e costume é a coisa mais fácil do mundo para um crente mudar. Porque tem um monte de seita por aí que o povo pareinho, bonitinho, uso e costume. Estou falando de caráter, de postura. Irmãos, é inadmissível, é inconcebível, é inaceitável que alguém diga: eu nasci de novo e não mudou nada. Aquele que nasceu de novo, aquele que creu em Jesus Cristo como seu Salvador, foi tocado por essa verdade. Isso vai gerar mudança. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 4 de Efésios. Fala, aquele que mentia não mente mais, ele vai falar a verdade. Aquele que rouba não rouba mais, pelo contrário, ele vai trabalhar a tal ponto que abençoar os outros. Porque o cristianismo, o evangelho, essa palavra muda a gente. E a gente vive em santidade. E essa é a nossa missão. A gente santifica, a gente se une. E aí o mundo olha e vê que Cristo é real, que Cristo é aquele que veio e que veio para salvar. Eu ouvi o Hernandes falar uma frase, eu tenho que concordar com ele. Falou: a igreja da atualidade não pode chamar o mundo ao arrependimento porque ela está em pecado. Uma grande parte da igreja, não podemos generalizar, mas uma grande parte da igreja brasileira perdeu a autoridade. Ela não pode apontar o dedo e dizer: olha, conserta, se arrepende dos seus pecados. Porque o mundo olha para a igreja e fala assim: o povo está tudo meio prostituído com política, prostituído com não sei o quê, uma bagunça, um negócio doido, um povo vê dinheiro que os olhos brilham, uma coisa louca. Não há santidade, mas vamos ganhar alma. Santifica, seja unido, e o Senhor vai fazer o que tem que ser feito. Qual que é a missão da igreja, irmãos? Você está entendendo que não é simplesmente sair por aí entregando folheto? Você lembra que foi Jesus que orou? Ele está conversando com o Pai. Pai, é isso que eu espero da minha igreja. É isso que eu estou esperando da minha igreja. Estou esperando que essa igreja me glorifique. Eu espero que essa igreja viva em unidade conosco, porque a gente salvou eles. A minha vida está neles. Eu paguei o preço por eles. Eu quero que essa igreja viva em santidade, porque quando eu salvei eles, tirei eles de lá e coloquei cá. Essa é a missão deles. Eles precisam viver assim. Eles têm que viver cada dia apartado desse sistema maligno e cada dia mais próximo de Deus, crescendo em amor. Verso 26: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor com que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Preste atenção nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu vou falar a verdade para vocês, eu fico ouvindo umas palavras, pregação sobre missão. Nós temos que fazer missão. Se a igreja não fizer missão, ela não é igreja. Mas fala de missão no sentido de mandar um missionário, pregar entre os indígenas, pregar não sei na onde, pregar no sertão, pregar não sei na onde. E às vezes aquele mesmo que está enviando não tem comunhão com a própria igreja dele. Às vezes o cara que está sendo enviado, o missionário, não tem comunhão, ele não consegue servir dentro da igreja. Não, irmãos. Isso é o resultado. É o que vai desembocar. Quando a gente vive a missão que Deus nos deu, vai desembocar no evangelismo e no discipulado. Mateus 28. Finalizando o capítulo. O que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não. Ele disse: indo e pregar o evangelho a toda criatura. De maneira que o evangelismo e discipulado é contínuo na nossa vida. É todo dia. Não é só uma explosão de evangelismo. Não. Todo dia você está indo, você está caminhando. A tua santidade, a tua unidade com Deus, com a igreja, e você está caminhando nessa vida cristã. Você está sendo uma pessoa normal, e todo dia Cristo está sendo exalado de você. É o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de 1 Coríntios. Ele diz: olha, nós exalamos em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Uns é vida, para uns é vida, e outros é para a morte. De maneira que nós pregamos o evangelho. E quem decide quem vai ser salvo não é você e nem eu, é o Espírito Santo.
Outra coisa que escraviza muitas pessoas, decepciona. Eu preguei, mas ninguém aceita Jesus, ninguém. Quem disse que Deus foi para você? Quando Ele fala para a gente fazer essa parte da vida da igreja, manda pregar, prega, evangeliza, fala. Prega o evangelho. Alguns vão ser salvos e alguns essa palavra vai ser usada contra ele no dia do juízo. É assim que a coisa acontece. Quem define os que vão ser chamados é o Espírito Santo. Ele não sopra onde quer. Ele não é como o vento, ouve sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não é assim. O novo nascimento não acontece pela vontade do Espírito. Então vai acontecer quando o Espírito Santo quiser. Mas eu e você, cheios da presença do Espírito Santo, em santidade, em comunhão e unidade com a igreja, santificando a vida, nós estamos indo na caminhada, pregando o evangelho. E aquele que o Senhor quiser despertar, o Espírito Santo vai soprar sobre ele, ele vai acordar, ele vai se arrepender, ele vai crer, ele vai ser selado, vai ser cheio do Espírito Santo, vai se tornar filho, vai ser justificado e se tornar filho, e vai viver também em santidade para a glória de Deus. É assim que funciona a dinâmica da Bíblia. Agora a gente pega o resultado lá e coloca como o maior slogan da igreja. Não, o maior slogan da igreja, ou a maior missão da igreja, é santificação e unidade. Santificação e unidade, essa é a missão nossa de igreja. Se a gente viver isso como igreja, você como indivíduo vai começar a evangelizar. Você como indivíduo vai começar a discipular pessoas, sabe por quê? Porque você vai viver tanto a santidade, a unidade, que você vai apaixonar por esse negócio aqui, e você vai querer que outras pessoas sintam o que você está sentindo. Tem gente que vai evangelizar porque o pastor pediu. O cara ouve você evangelizando e fala: vamos nessa igreja de jeito nenhum, só. Ou não, o que eu quero fazer aqui? Tem aquele camarada lá, está mais morto do que vivo, está me evangelizando. Essa semana nós recebemos um camarada lá na igreja como membro. Ele testemunhou e falou: pastor, eu quis conhecer a igreja porque eu fui na casa de um casal dessa igreja, e eles me receberam muito bem. E aquele camarada falou comigo umas coisas. Ele foi lá para fazer uma costura na casa daquele casal, que a irmã é costureira. Ele foi recebido e ouviu ali a palavra com eles. Foi muito bem recebido, muito bem acolhido. Ele falou: rapaz, esse povo recebe tão bem na casa dele, quer dizer que a igreja deles deve ser diferente. Eu vou lá conhecer essa igreja. E quando ele foi bem recebido. Ele ouviu a palavra. Ele falou: pastor, eu pensei que já não estava tendo igreja com palavra mais. Eu já saí de uma igreja que não tinha palavra, eu estava aí perambulando, estava angustiado, eu precisava congregar, eu já nem sabia se ia ter mais igreja. Ele falou: pastor, graças a Deus, achei essa igreja. A palavra está sendo pregada, os hinos são bíblicos, a coisa está acontecendo, graças a Deus. Eu falei: meu filho, abre os olhos, não entra na crise de Elias não. Tem muito joelho que não se dobrou ainda, tem muita igreja exercendo a missão dela, sendo santa. E a minha palavra para a segunda igreja, pastor Roberto, conselho: lutem por essa missão na igreja, mantenham a unidade, mantenham a santidade, glorifiquem a Deus, e o resultado será desembocado no evangelismo e discipulado. Porque se não houver santificação, se não houver unidade, não foi executada a missão da igreja. Lembra-se que Jesus orou por nós assim. Ele orou, Ele espera isso, Ele está esperando por isso. Ele espera que nós executemos isso. Eu convido você a ficar de pé. Qual é a missão da igreja, querido? Glorificar a Cristo, viver em unidade, santificar e testemunhar que Cristo é o enviado do Pai, o Salvador. Mas não se esqueça, esse testemunho é o resultado. Mas pastor, e as ordens? Lógico, Deus deu a ordem de fazer isso. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você já viu o que significa a palavra testemunha? Tem quem está preocupado que o Brasil está feio, está esquisito, a economia está ruim, está quase venezuelando o negócio aqui. Aperta o cinto, o anticristo está vindo aí, vai ficar um pouquinho pior. E ser testemunha é ser mártir pela causa de Cristo. Você só vai enfrentar a ponta de um rifle ou enfrentar uma cadeia por causa de Cristo se você estiver em santidade e unidade no corpo de Cristo. Então busque: pastor, minha comunhão com a igreja está sendo fraca. Conserta esse trem, meu filho. Para com isso, conserta com quem tem que consertar. Se você tem unidade com Cristo, tem unidade com a igreja.
Se você diz que ama a Deus, não ama o seu irmão, ele diz que você é mentiroso. Então, em nome de Jesus, nessa noite o Espírito de Deus te chama e me chama para santidade ao Senhor e unidade, sem negociar a verdade. Mas não é a tua e nem a minha, não é a verdade de Deus. Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos.